Hello, everyone. Olá a todos, bem-vindos a este webinar. Vamos começar daqui a pouco. Lembro que temos interpretação disponível em 7 línguas: francês, espanhol, português, árabe, russo, também indonésio. Basta selecionarem a língua que preferem. No caso do indonésio, terão que selecionar a denominação coreano, mas o que irão ouvir é indonésio. Têm acesso a um bate-papo para colocar perguntas. E agora vou passar a palavra ao Cornelius Williams, que é a diretora adjunto da Proteção das Crianças da Unicef. Tens a palavra, Cornelius. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, as pessoas que estão connosco de todo o mundo. É uma honra dar-vos as boas-vindas a este evento global Juntos para Acabar com a Violência, focado nas evidências e soluções para erradicar a exploração e abusos sexuais de crianças. É um evento afiliado da Cimeira de Soluções para Acabar com a Violência. É um evento organizado pela Unicef, o representante especial do secretário-geral para a violência contra as crianças e a parceria global Acabar com a Violência. Uma breve apresentação, então. Temos, então, uma agenda com uma intervenção de abertura por parte de Howard Taylor, diretor executivo da Parceria Global para Acabar com a Violência contra as Crianças. Depois passamos para a revisão das evidências e a investigação, que vai ser apresentado pela professora Radford. Depois passamos para o painel, com representantes de diferentes governos e também com especialistas mundiais. Depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas de 15 minutos. E depois vamos ter o encerramento com Najat Ma, de 5 minutos. E vou então apresentar os meus co-anfitriões. Com certeza que já os conhecem, se têm acompanhado o nosso trabalho e veem aqui as suas fotografias. Vou começar com o Dr. Howard Taylor, que é diretor executivo da Parceria Global para Acabar com a Violência contra as Crianças. Howard foi também vice-presidente e diretor-geral da Fundação Nike, a força motriz por trás do programa Girl Effect. E, sem dúvida, que as pessoas que trabalham com a proteção das crianças conhecem o impacto deste programa. Howard também ocupou cargos de alto nível no governo britânico, incluindo no Departamento para Desenvolvimento Internacional, no gabinete do governo e no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Howard é membro do Conselho da We Protect Global Alliance e é membro do grupo de trabalho da International Telecommunication Union Broadband Commission sobre segurança infantil online. E damos-lhes as boas-vindas. Se tivéssemos, claro, todos numa sala juntos, com certeza que haveria uma salva de palmas. E agora passo para a apresentação da representante especial do secretário-geral para a violência contra as crianças, a doutora Najat Ma. A doutora Najat tem um doutoramento em Medicina Geral da Universidade de Rabat, com uma especialização em pediatria e neonatologia. Foi chefe da unidade de pediatria e diretora da maternidade Hai Hassana, em Casablanca. A doutora Najat também foi membro do Conselho Nacional Marroquino sobre os Direitos Humanos e fundadora da ONG BAIT, que foi o primeiro programa a fazer frente à situação das crianças que trabalham e vivem nas ruas de Marrocos. Foi relatora especial das Nações Unidas sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil.
tem um mestrado em Direitos Humanos do Instituto de Direitos Humanos em Genebra e já recebeu diversos prémios e distinções pela sua forte dedicação à proteção dos direitos das crianças. E agora passo a palavra ao Howard para os seus comentários de abertura. Muito obrigado, Cornelius, por essa gentil apresentação. É um prazer estar aqui com estes colegas e ser com o anfitrião, contigo e com a doutora Najat, representante especial do secretário-geral. E todos partilhamos a mesma determinação e dedicação para acabar com todas as formas de violência contra as crianças. Como o Cornelius mencionou, este evento faz parte da iniciativa, da série de iniciativas dentro da Cimeira para encontrar soluções para acabar com a violência. Aquilo que queremos é ir mais além para lidar com os casos de violência contra as crianças, quer seja num contexto de pandemia, mas também num contexto pós-pandémico. E estamos então a tentar cada vez mais aumentar o conhecimento e a sensibilizar para a exploração e abusos sexuais das crianças, mas também precisamos de evidências relativamente a isso e quais é que são as estratégias que são mais eficazes para responder a isso e para prevenir. E então temos a revisão de evidências da Unicef que confirma que há de facto uma epidemia de abuso sexual das crianças e que não há limites, acontece em todos os países. Uma em cada 8 crianças no mundo é vítima de abusos sexuais antes dos 18 anos. E temos muitas vítimas de violência sexual, rapazes e raparigas que não contam a ninguém. E esta epidemia de abuso sexual está, claro, a ser ainda mais permitida pelas tecnologias digitais. Sabemos que a internet cria oportunidades para isso e ainda mais durante este contexto de pandemia. E também permite aqueles que querem fazer mal às crianças, tornou muito mais fácil produzir conteúdo, aceder a conteúdo que tem a ver com abuso sexual e encontrar outros perpetradores. E foram reportados mais de 17 milhões de imagens de abuso sexual das crianças. E a pandemia piorou ainda mais a situação e o risco das crianças serem sujeitas a exploração e abuso sexuais. E a pandemia também trouxe uma pressão adicional, quer seja a nível dos orçamentos dos diferentes países, mas também em termos dos doadores internacionais que poderiam contribuir para as diferentes campanhas e programas. A prevenção e a resposta a esta epidemia é não só a coisa certa a fazer, mas é um investimento inteligente e é possível. Temos soluções baseadas em evidências e vamos ouvir mais sobre isso daqui a pouco. Isso é essencial para consciencializar a população e para acabar com a exploração e o abuso sexuais de crianças. E o que é que devemos incluir? Alguns pontos. Temos que consciencializar para o problema e as soluções. A ignorância não pode ser uma desculpa para a inação e quando trabalhamos com os meios de comunicação e outros parceiros, não podemos sensacionalizar ou tentar que seja uma mensagem que não transmita realidade. Precisamos de investir na prevenção e precisamos de começar a lidar com esta realidade desconfortável, que isto é um problema societal. Não é um grupo homogéneo, as pessoas que produzem este conteúdo ou que são os perpetradores de exploração e abuso sexual. Temos em todas as camadas da sociedade.
A internet dá imenso potencial para as crianças, mas também permite esta exploração e abuso a uma escala nunca antes vista. Portanto, temos que ter a segurança online em conta e as empresas tecnológicas têm que liderar esta resposta, mas claro que todos têm um papel a desempenhar. É excelente termos aqui tantas pessoas e, de facto, o Fundo para Acabar com a Violência tem contribuído muito para programas, quer seja a nível doméstico, nas escolas, online, e isto inclui também projetos de investigação de grande escala que têm a ver com a eficácia, com o fortalecer os esforços nacionais e internacionais e também encontrar soluções tecnológicas para prevenir o abuso sexual online. No próximo mês vamos lançar uma nossa iniciativa de investigação para gerar evidências que levem à ação para criar os ambientes digitais mais seguros para as crianças. E junto temos que, de facto, progredir nisto e para isso temos que também trabalhar em conjunto. E à medida que vamos aprendendo aquilo que resulta, vamos desenvolvendo as nossas respostas. E os 60 milhões de dólares investidos pelo Fundo para Acabar com a Violência torna-nos um dos maiores financiadores deste tipo de iniciativas e programas. Isto mostra ainda assim que há uma grande falta de recursos. Não podemos ser os únicos. Temos que criar novas soluções inovadoras, mas precisamos de maior contribuição. E sabemos que o abuso e a exploração sexuais têm consequências para toda a vida no que diz respeito ao bem-estar do bem-estar dos sobreviventes e as oportunidades que conseguem encontrar ao longo da sua vida e aproveitar. Não podemos deixar isso acontecer. E nos próximos 90 minutos temos connosco especialistas que vão partilhar evidências em termos daquilo que resulta para fazer frente a este grande problema. E vamos todos aproveitar a oportunidade para termos um mundo mais seguro para todas as crianças. Obrigado. Obrigado. Foi uma excelente forma de começar. É um prazer lançar hoje o quadro de revisão de evidências da ação da Unicef sobre a prevenção eficaz e respostas para lidar com o abuso e a exploração sexuais das crianças. Hoje apresentamos duas publicações relacionadas, uma revisão das evidências para acabar com o abuso e a exploração sexuais das crianças, e depois um quadro de ação para acabar com o abuso e as explorações sexuais das crianças, incluindo um resumo das práticas por omissões e a teoria da mudança para orientar os governos e os parceiros de desenvolvimento na concepção e implementação de programas baseados nas evidências. Estas publicações são atualizações das publicações anteriores da Unicef de 2015, uma vez que incluem novas evidências coligidas de 2014 a 2020. Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro do Fundo para Acabar com a Violência. Nós somos uma das entidades, uma das iniciativas que recebe financiamento deste fundo. Estamos gratos por todas as contribuições de especialistas mundiais, não só dentro da Unicef, mas também os nossos colegas regionais que também partilharam as suas ilações. Agora permitam-me apresentar a equipa da investigação. Os autores da revisão de evidências são a professora Lorraine Radford e a doutora Sarah Sherrock, ambas da Universidade de Lancashire Central, e a doutora Debbie Alnock e a doutora Tricia Hines, da Universidade de Bedfordshire. Agora vou passar a palavra à investigadora principal, a professora Lauren Radford, para partilhar as principais conclusões. E a professora Lauren Radford
É uma professora emérita, professora doutorada em Política Social e Assistencial da Universidade Lancaster Central, no Reino Unido, e cofundadora do Centro Connect para a Investigação Internacional sobre as novas abordagens para prevenir violência e malefícios. A professora trabalha em investigação, formação e campanhas para prevenir violência contra as mulheres e crianças há mais de 30 anos, trabalhando em parceria no Reino Unido e internacionalmente com outros investigadores, profissionais e decisores políticos em organizações governamentais e não governamentais. A sua investigação e publicações incluem o controle coercivo e a sobreposição da violência contra as mulheres e o abuso de crianças. O primeiro levantamento das experiências de violência de crianças e jovens no Reino Unido, e que liderou enquanto chefe de investigação da Sociedade Nacional para a Prevenção de Crueldade contra as Crianças, para descobrir o que resulta na prevenção da violência contra as crianças e jovens. E agora vou então passar a palavra à professora Lorraine Rand para a sua apresentação. Tem a palavra. Welcome and hello everybody. Olá, sejam bem-vindos. Eu estou aqui para falar sobre as conclusões de uma revisão de evidências para perceber o que é que funciona para combater a exploração e o abuso infantil com o apoio do End Violence e da Unicef. Nós sabemos que a exploração e o abuso de crianças é um fenómeno prevalente à escala global. Ocorre em países de elevado rendimento e de baixos rendimentos. É muito resistente à mudança. Como eu estava a dizer, é um fenómeno muito resistente à mudança e carece de uma atenção especial em matéria de política. O nosso estudo atualizou 2 relatórios publicados em 2015. Vou falar-vos um pouco da nossa metodologia de trabalho. Realizamos uma análise sistemática a todas as publicações entre 2014 e 2020 e qualificamos os estudos individuais e depois a qualidade geral de todas as evidências em 5 níveis: eficaz, promissora, prudente, carece de mais investigação ou ineficaz e perniciosa. A nossa abordagem incluiu todas as formas de exploração e abuso sexual de crianças online e offline por adultos e outros agressores. Vimos o que é que funciona a diferentes níveis do governo, das organizações, das comunidades, das famílias, crianças e tudo mais. E abordámos a prevenção primária e a resposta que é dada ao longo de todos os cuidados. Abrangemos 148 publicações e muitas delas foram classificadas de elevada qualidade. Depois pediram-nos para integrar estas conclusões no âmbito das estratégias também do Inspire, no sentido de harmonizar a evidência já existente nesta matéria. Com base nas evidências, constatamos que era necessário fazer coisas de uma forma diferente para combater a exploração e o abuso sexual de crianças. Sendo assim, vou agora apresentar-vos um resumo destas questões. A apresentação está dividida em 3 pontos diferentes: criar um ambiente facilitador, melhorar também a mudança e criar um melhor ambiente regulamentar. Nós precisamos de fazer as coisas de forma diferente em todas estas áreas. Criar um ambiente nacional facilitador. Isto diz respeito ao quadro de responsabilidades e poderes que deve existir para garantir a segurança das crianças. 18% dos estudos de elevada qualidade abordaram esta questão e organizámos-las de acordo com estas 3 questões: implementação e aplicação de políticas e leis nacionais, regular a procura e prevenir o crime e criar instituições e ambientes seguros. As evidências revistas ao abrigo destas áreas incluíram vários estudos sobre leis, políticas e orientações a nível nacional,
aplicação e implementação, estudos sobre ambientes seguros, segurança em organizações, nomeadamente em escolas, centros de acolhimento, também códigos de conduta e normas organizacionais. Os slides que vos vou apresentar não conseguiremos cobrir todas as informações e conclusões do nosso estudo. De qualquer das formas, os distintos membros do painel esta manhã irão falar sobre alguns exemplos de implementação de algumas destas ações e medidas. Bem, mais especificamente, com base na nossa investigação, há várias coisas que temos de fazer para combater a exploração e abuso sexual de crianças. Sabemos que existem grandes lacunas em termos legislativos e em termos de regulamentação do abuso online, do casamento precoce e a proteção das crianças, sexo masculino e feminino. 97% dos países têm algum tipo de legislação para combater a exploração e o abuso sexual de crianças. Mas temos de passar da teoria à prática. As responsabilidades e os poderes devem ser efetivamente aplicados, desde o nível nacional até ao nível local, para fazer face às barreiras sistémicas que existem, como inação, má registro, falta de recursos, falta de formação, falta de privacidade, atrasos no sistema judicial e lacunas em termos de serviços de saúde. Estamos a falar de grandes obstáculos que requerem grandes recursos para os superar. Mas as boas notícias é que encontramos alguns exemplos de iniciativas que estão a funcionar graças a uma cooperação entre as autoridades a nível nacional, local e comunitário, no sentido de criar organizações e espaços seguros para as crianças. Passemos ao próximo slide, por favor. Tenho aqui alguns pontos gerais a reter. Há 4 pontos principais. Vemos na literatura existente que há uma mudança da avaliação de intervenções individuais para respostas mais integradas, combinadas, no sentido de promover ambientes seguros. Também vemos que há progresso no sentido de aumentar o conhecimento e a prática sobre aquilo que funciona através de projetos multissectoriais, multirregionais, globais e locais. Vemos um aumento dos estudos de elevada qualidade e revisão sistemáticas, mesmo em contextos com poucos recursos. Também vemos um aumento na investigação sobre a prevenção primária, ou seja, impedir que a violência infantil ocorra. Há um crescimento também de investigação no sentido de perceber de que forma é que a lei pode ser utilizada para reduzir a procura de material que acarrete a violação e o abuso e a exploração sexual de crianças. A segunda área que analisamos no nosso estudo diz respeito à prestação de serviços adequados nesta matéria. 34% dos estudos de elevada qualidade que revimos enquadram-se neste domínio. Trata-se de identificar, registar e reportar casos de exploração e abuso sexual. Trata-se também de dar formação, capacitação e proteção infantil em diferentes setores e organizações, incluindo também mecanismos de proteção comunitário,
serviços únicos para garantir a saúde infantil e a segurança das crianças. Também inclui iniciativas que prestam apoio às vítimas infantis e adolescentes, nomeadamente online e offline. E também analisa a participação infantil em vários serviços, sobretudo no contexto de crises humanitárias. Os amigos, a família e o apoio informal são muitas vezes o primeiro contacto de muitas crianças que procuram ajuda. Portanto, deve-se prestar ajuda às famílias, aos pais e aos pares, no sentido de garantir a segurança das crianças. As respostas informais podem também ser a última instância quando há falta de confiança e frustração com má e inadequada respostas dos serviços formais. É necessário desenvolver respostas dos serviços formais, tendo em conta o contexto das comunidades abrangidas. Há 4 mensagens principais a reter sobre as constatações no que diz respeito à melhoria dos serviços. Nós sabemos que os serviços são mais eficazes quando, primeiro, se baseiam em evidências sobre as necessidades e experiências das crianças. Precisamos de realizar uma investigação ética em consulta com os jovens e as crianças no sentido de melhorar a prestação de serviços. Precisamos também envolver os sobreviventes, as vítimas. Este é uma área fundamental para combater a exploração e o abuso sexual. É necessário também ter um mapa multissectorial do percurso da criança pelos serviços formais. Isso poderá ser um bom ponto de partida para a mudança. Um segundo ponto é que os serviços têm de estar enquadrados com o contexto. Portanto, o setor formal deve naturalmente estar atento aos pontos fortes e aos pontos fracos, no sentido de eliminar estes últimos e reforçar a sua capacidade de atuação ao nível comunitário. A terceira mensagem a reter é que devemos de nos focar no impacto das diferentes formas de exploração e abuso sexual de crianças. Há vários estudos que estão a apontar neste sentido. Estão a agregar iniciativas e evidências, por exemplo, de iniciativas para combater a violência de base de género. E estes estudos também estão a tentar analisar qual é a resposta que é dada às crianças vítimas de abuso sexual e os traumas que estas sofrem. Outra mensagem a reter é fundamental garantir que a ajuda tenha de ser acessível e adequada para as necessidades de meninos e meninas de todas as idades. Relativamente à Covid-19, nós sabemos que teve um impacto dramático nas vidas de todos nós. E sabemos que aumentou o risco de violência contra crianças. Mas também constitui uma oportunidade para inovação. As pessoas têm, de facto, estado a inovar face à Covid-19. No que diz respeito à prestação de serviços, isso é evidente. Vemos vários exemplos da forma como as pessoas realizam trabalho de outreach, desenvolvem materiais online e produzem métodos de registro de casos de exploração e abuso sexual, registro de casos dessas situações, por exemplo, há um exemplo muito claro na Tanzânia. Enfim, dito isto, durante a nossa investigação também nos focamos na mudança social e comportamental. 48% dos estudos de elevada qualidade que analisamos debruçam-se especificamente sobre este domínio. Estamos a falar, sobretudo, da prevenção para reduzir os riscos e fazer face aos drivers, aos vetores estruturais e também para melhorar, reforçar os fatores que protegem as crianças da exploração e abuso sexual. Estes estudos também se debruçam sobre a necessidade de mudar os comportamentos e as normas sociais, nomeadamente as normas sociais que promovem a violência de base de género e a violência contra crianças, e também é fundamental apoiar os pais e os prestadores de cuidados no sentido
garantir a segurança das crianças. Todos os que viram esta literatura sabem que há imensa matéria que versa sobre a necessidade de ensinar aos adolescentes que devem respeitar o seu parceiro, a sua parceira, e há várias iniciativas bastante promissoras nesta área e muitas das quais estão agora a ser lançadas, implementadas e testadas em várias partes do mundo. Tendo em conta a sobreposição que existe dos riscos e dos fatores de proteção das crianças em matéria de violência de base de género e a exploração e abuso sexual das crianças, faz todo o sentido que estes programas tenham agora uma abrangência maior no sentido de cobrir todas as formas de violência contra crianças, quer sejam perpetuadas por pares, quer por adultos, incluído o bullying, maus tratos nas famílias, violência sexual, abuso online e violência íntima. Portanto, a mensagem geral que podemos reter desta área de investigação é a seguinte: programas integrados que confiram conhecimentos aos jovens, mas também competências práticas, são aqueles que funcionam melhor para mudar as atitudes e os comportamentos. Os programas nas escolas funcionam quando há uma abordagem holística a toda a escola, envolvendo o pessoal docente, o pessoal não docente e os pais, tendo também uma boa relação com os serviços e a comunidade. Precisamos também de recolher dados específicos sobre estes programas escolares no sentido de combater a violência contra crianças. Precisamos também estar atentos que a autodeclaração ou o autorreporte pode aumentar à medida que as normas sociais mudam. E o mesmo se aplica ao termo em matéria do apoio que é prestado aos pais. Há muitas evidências que demonstram que os pais são fundamentais no sentido de prevenir a exploração e abuso sexual das crianças. Parece-me que se fizer um trabalho melhor com os pais, poderemos ter mais resultados, mas precisamos ter mais dados sobre essa área, no sentido de prevenir mais casos de exploração e abuso sexual, porque a evidência que temos neste momento em relação a esse impacto é ainda diminuto. Passando então ao meu último slide. Os programas de mudança social e comportamental para prevenir o abuso e exploração sexual de crianças funcionam melhor se forem objeto de uma abordagem abrangente, se digam respeito aos riscos a diferentes níveis, tendo em conta as necessidades das comunidades, dos pais, dos pares e das crianças. A investigação sobre as normas sociais que favorecem a exploração e o abuso sexual das crianças em diferentes contextos está a aumentar. E já sabemos aquilo que funciona melhor no sentido de mudar essas normas e comportamentos sociais. Os resultados mais promissores nesta área resultam de programas que combinam a capacitação económica e de género com o desenvolvimento de competências e também a educação em matéria de mudança comportamental e normas sociais. Há muitos desafios que ainda temos pela frente no sentido de erradicar o abuso e exploração sexual de crianças e em garantir a segurança das crianças mais vulneráveis, incluindo crianças em relação às quais ainda carecemos de conhecimentos aprofundados. Precisamos proteger as crianças mais jovens, as crianças com deficiências, as crianças em grupos perseguidos, as crianças que foram separadas da sua família e as crianças que ainda vivem em casas onde são objeto de abuso sexual. Mas devemos ter esperança. Tendo revisto toda esta literatura, devemos ter esperança que se trabalharmos de mãos dadas, conseguiremos avançar e conseguiremos envidar mais esforços. Devemos escutar as crianças e devemos fazer mais para prevenir a violência sexual no futuro. Fico por aqui. Muito obrigado. Thank you very much, Professor Rice. Muito obrigada, professora. É sempre um prazer ouvi-la.
partilha connosco a prática do terreno com as evidências científicas. Agora vamos passar para o nosso painel no debate. E eu tenho o grande prazer de ter connosco 5 excelentes panelistas, uma combinação de especialistas sobre a violência sexual contra as crianças, de vencedores mundiais, pessoas que se preocupam muito com esta questão e também representantes governamentais que lideram esta implementação e não podemos andar para a frente sem os governos. Lideram então a implementação de programas promissores. Vou começar então por apresentar os nossos panelistas. Temos connosco a Daniela Ligeiro, que é diretora executiva de Together for Girls. Antes disso, foi vice-presidente da Estratégia para Mulheres e Raparigas na Fundação da ONU. Trabalhou mais de 5 anos no Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde liderou a integração das questões de género na política externa e nos investimentos em saúde global. A doutora Ligeiro também trabalhou na Unicef, no Banco Mundial e no Senado dos Estados Unidos. Trabalhou diretamente com sobreviventes de agressão sexual numa variedade de contextos. E tem um doutoramento em aconselhamento psicológico da Universidade de Maryland. A seguir, apresento Bernadette Madri, que é chefe da Unidade de Proteção das Crianças no Hospital Geral das Filipinas e professora clínica associada de Pediatria na Universidade das Filipinas em Manila. Também é diretora executiva da Rede de Proteção das Crianças, uma ONG que apoia a formação de profissionais de proteção infantil e o desenvolvimento de unidades de proteção de mulheres e crianças nas Filipinas. A sua investigação inclui a prevenção do abuso sexual e maus tratos às crianças, sistemas de proteção de crianças e parentalidade. É membro de diversas comissões governamentais sobre saúde, bem-estar social, aplicação da lei e poder judiciário e é frequentemente convidada como consultora em audiências do Congresso e do Senado sobre legislação que afeta as mulheres e as crianças. Já recebeu diversos prémios nacionais, incluindo o Prémio Mulheres Excepcionais ao Serviço da Nação para a Proteção das Crianças. De seguida temos Catherine Stewart, que é consultora e chefe de equipa na Economist e Intelligence Unit sobre políticas públicas. E focam-se em projetos que envolvem a análise macroeconómica, criação de índices, quantificação de variáveis quantitativas, análise de políticas e estratégias para investimento e crescimento. Por exemplo, o Global Food Security Index e the North Ceiling Initiative. E ela hoje vai falar como utilizou essas competências para combater a violência sexual. Depois temos o Ian Drennan, que é diretor executivo da We Protect Global Alliance. Anteriormente liderava a resposta internacional ao abuso sexual de crianças do Ministério do Interior. We Protect Global Alliance lançou a sua primeira avaliação global da ameaça e assegurou financiamento da Commonwealth para aprofundar a colaboração para lidar com o abuso sexual de crianças online em África, em parceria com a União Africana. O Ian também já trabalhou em segurança nacional, políticas externas e contra-terrorismo e diplomacia. Depois, temos também connosco o Maurício Cunha, que é o secretário nacional para os direitos das crianças e adolescentes no Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos do Brasil. E juntem-se a mim a dar as boas-vindas aos nossos panelistas. Podem ver aqui as fotografias dos nossos panelistas. E vou então interpelar já a Daniela Ligeiro, que é a diretora-geral da Together for Girls.
E eu vou já colocar uma pergunta. Por que estamos a utilizar os dados para avaliar a magnitude do problema e identificar soluções? For the interpreter of Spanish, can you please mute yourself? A oradora pede à intérprete de espanhol para desligar o som geral no Zoom, que está a haver uma interferência, uma sobreposição dos canais. Muito obrigada, Cornelius. É um prazer estar aqui hoje e quero começar por agradecer a todos os parceiros que aqui estão. Este trabalho não é possível se não trabalharmos em conjunto. Não há forma de apenas uma pessoa conseguir resolver este problema e é fantástico ver aqui todas estas pessoas. Adriana, the Spanish interpreter, we can also hear you. It's a little bit hard to. Mais uma vez a oradora pede à intérprete de espanhol para resolver o problema porque há uma sobreposição dos canais. Now? You're still not on mute. I'm not on mute? No, you're not on mute. Wait a second. I think she is now. Okay. You know what? The joys of Zoom Tá bem. in the online world. This is what it is, and it's important that everyone have access. Isto é de facto o resultado das maravilhas do mundo digital e online e do Zoom. O importante é que todos tenham acesso. Maybe I don't know what to do, folks. It's Just one moment. Let's sort this technical issue out. Vamos tentar resolver esta questão técnica. Yeah, I think I did it. One second. Yes, the joy of the Zoom world. I think As alegrias do Zoom. all I could see. Please go ahead. Let's hope. okay. Let's do this again. All right. Vamos então recomeçar. You know what I'm going to do? If you guys can do it, I'm just going to lower my volume so I don't have to hear it, and that'll help me. Eu se calhar vou apenas baixar o volume para não ter que ouvir. Como eu estava a dizer, Cornelius, eu estava a dar os parabéns a ti, à Unicef, a todos os parceiros por esta revisão de evidências e por darem prioridade a esta questão da exploração e abusos sexuais de crianças. É uma questão muito importante para nós na Together for Girls. E ainda bem que falaste da questão dos dados. Com base na nossa experiência, não só na Together for Girls, mas a nível governamental, e trabalhando no sistema das Nações Unidas, tornou-se muito claro que sempre que há um grande desafio a que temos que fazer frente, os decisores precisam de três coisas. Precisam de perceber que há um problema e qual é a dimensão do problema. Depois têm que saber como resolver o problema, depois de os convencermos que existe um problema. E finalmente é preciso pressão política para agirem. E apenas quando temos a combinação destes três fatores que conseguimos ver mudança em grande escala, que já vimos em muitos outros setores em todo o mundo. Portanto, utilizar os dados é essencial para mostrar a magnitude do problema, mas também as soluções. Na Together for Girls já trabalhamos há mais de uma década com muitos de vocês, como parceiros, fazemos os levantamentos com o CDC, com os governos, para mostrar a nível nacional, para mostrar a nível populacional, a magnitude do problema da exploração e do abuso sexuais das crianças. É aquilo que gostamos de chamar a maior pandemia que existe.
A violência sexual, o abuso, a exploração está escondida pela vergonha, pelo silêncio, que cria uma série de obstáculos para a sua resolução. Mas temos dados que mostram que de facto esta questão é importante, é assim que vamos conseguir convencer as pessoas. E os dados são essenciais também para apresentar soluções. E como a Lorraine mostrou, e parabéns Lorraine, conseguiu resumir de forma tão eloquente as evidências. E também, com base em algum do trabalho que desenvolvemos em 2019, acho que estes recursos nos permitem ir mais além e mostrar que a mudança é possível, que existem soluções que resultam e temos as evidências para provar isso. E isso tem a ver com um segundo fator e quais é que são então as soluções, mostrar que existem soluções. Finalmente, depois de percebermos a dimensão do problema e temos as soluções, temos que trabalhar em conjunto para termos pressão política a nível dos decisores políticos, dos governantes, para acabar com esta pandemia silenciosa. E para exigir uma ação transformadora, utilizando estas evidências para mostrar o caminho, focando na prevenção, sobretudo nisto, mas também no lidar depois com as consequências. E muito obrigado, Cornelius, por todo o trabalho realizado. Muito obrigada, Daniela. E, de facto, mostra soluções, ou, aliás, formas práticas de utilizar os dados para levar a soluções. Agora, para a Bernadette, pode explicar-nos como é que as unidades de proteção de mulheres e crianças estão a coordenar os serviços para responder à violência de género e ao abuso de crianças? Obrigada, Cornelius. E olá a todos os participantes deste webinar e a todos os meus colegas de painel. E parabéns à professora Lorraine. E espero que realmente o seu trabalho seja lido, as evidências. A Unidade de Proteção de Mulheres e Crianças nas Filipinas é uma unidade baseada num hospital e é multidisciplinar, com as portas abertas a todas as questões de género, com profissionais, tanto enfermeiros como profissionais de saúde mental e por aí em diante, que trabalham numa unidade para prestar cuidados de saúde abrangentes para mulheres e crianças vítimas de abuso. Aquilo que nós queremos é ter uma destas unidades em cada uma das províncias, e temos mais de 80 províncias. Mas neste momento estamos em 57 províncias e esperamos nos próximos 2 anos chegar precisamente às 81 unidades. E aquilo que queremos é que qualquer mulher ou criança vítima de abuso tenha acesso a estes cuidados e serviços especializados no espaço de 2 horas. E por causa da pandemia, acho que vamos conseguir atingir esse objetivo ainda mais rapidamente. Há sempre um aspecto positivo em todas as coisas negativas, como se costuma dizer. Dado este contexto, achamos que vamos conseguir chegar até as zonas mais remotas no futuro próximo. Mas agora vemos 15 mil novos casos todos os anos, a maioria dos quais dizem respeito a abuso sexual de raparigas, adolescentes, e durante o contexto da pandemia isto reduziu 10% daquilo que nós temos habitualmente. E achamos, não é porque houve uma diminuição da incidência do abuso sexual, aliás, achamos que houve um aumento, mas a questão é que, por causa do confinamento e todas as circunstâncias, as vítimas destes abusos não podem recorrer aos cuidados e aos serviços de que precisam. Neste momento, as crianças nas Filipinas ainda estão confinadas e, portanto, provavelmente estão confinadas com os perpetradores.
O desafio é chegar até elas. E temos que ser nós a ter essa iniciativa e ir ter com elas. Estamos a utilizar as unidades mais pequenas que temos nas diferentes unidades, os barangays, a dar-lhes formação nas unidades de proteção de mulheres e crianças para que os nossos serviços através de telemedicina possam ser prestados onde são precisos, onde estão as crianças, onde estão as mulheres. E estamos a começar apenas, mas já estamos a ver algum progresso. Esta pandemia, porque aumentou todas estas questões, porque para além da pandemia, do confinamento, todos os dias vemos situações preocupantes. E com a telemedicina, vemos que é possível um maior acompanhamento das vítimas destes abusos. E temos esperança que o alcance do nosso programa, com aquilo que temos neste momento e com aquilo que vamos ter, possa ser de facto alargado, tanto a nível físico como recorrendo à telemedicina. E fico por aqui para depois que haja tempo para perguntas. Muito obrigada, Cornelius. Obrigado, Bernadette. O que eu gosto no debate falamos aqui das evidências, da investigação, mas também falamos dos aspectos práticos, de como é que isto se pode aplicar a um país como as Filipinas, e temos aqui alguém com experiência no terreno. E agora vou passar para a Catherine, da The Economist Intelligence Unit. Com base no relatório desta unidade, o Out of the Shadows, e se não tiverem o relatório, podemos partilhar aqui o link no bate-papo, mas com base neste relatório, qual é a sua opinião de como os governos estão a lidar com o abuso sexual de crianças? Catherine, tem a palavra? Muito obrigado, Cornelius. É um prazer estar aqui hoje com todos os parceiros. E para aqueles que não estão familiarizados com esta unidade, o Economist Intelligence Unit, provavelmente conhecem a revista o Economist, e a minha equipa, esta unidade, desenvolve programas de investigação sobre as questões mais importantes. E eu vou falar do nosso relatório Out of the Shadows, que foi apoiado por muitos de vocês, a comunidade, que se foca na resposta dos diferentes países ao abuso sexual de crianças, tanto físico como online. E também foi importante o envolvimento da sociedade civil, então, mas agora vou focar-me na resposta dos governos e realçar alguns dos pontos fracos e pontos fortes. E com certeza que a Lorraine já mencionou algumas destas conclusões. O índice olha para a legislação que os diferentes países têm e a capacidade de aplicar essa lei. E os países, no geral, têm mais legislação do que capacidade para a sua implementação ou aplicação. E, em termos dos 60 países que analisamos, a legislação geralmente é 15% mais forte do que a aplicação dessa mesma legislação. Ou seja, em muitos casos, muitos dos casos de abuso e exploração sexuais são ilegais, mas não é feito frente ao problema, dada a fraca capacidade de aplicação da lei. E nos 60 países que analisamos, quase todos criminalizam a exploração ou o abuso sexual de crianças, a visualização de conteúdo, mas há algumas lacunas de legislação para a prevenção. Por exemplo, o toque inapropriado
e também legislação subnacional, quer seja a nível provincial ou estadual, em comparação com o nacional. Por exemplo, a proteção de rapazes e contra abuso sexual e também legislação relativamente ao casamento infantil. Mas mesmo com um quadro legislativo muito forte, só é possível a aplicação dessa legislação se houverem recursos suficientes. E por isso é que analisamos o compromisso dos governos para com a aplicação dessa legislação, as agências que possam existir. E encontramos lacunas preocupantes, como a Daniela mencionou. Precisamos de dados, claro, para informar os decisores e quase todos os países têm uma certa falta de dados. Depois, algo que também a Bernadette mencionou, os serviços de prevenção e de cuidado para crianças que foram vítimas de abuso sexual ou que estão em risco de serem, por exemplo, apoio jurídico, cuidados de saúde, claro, e também materiais disponíveis para profissionais de saúde, professores, assistentes sociais e por aí. Há muitos sistemas que têm uma grande falta deste tipo de recursos. Depois também as políticas nacionais, as instituições nacionais, as agências governamentais e de aplicação da lei que se focam na proteção das crianças têm que ser desenvolvidas e depois, finalmente, em linha com aquilo que mencionou a Lorraine, não há realmente muitos programas de prevenção, de serviços de reabilitação e dada a natureza desta questão, e o acesso à internet completamente disseminado, isto vai ser essencial e os governos não têm a capacidade de responder a estas questões a nível digital. Portanto, agora estamos a focar no desenvolvimento de um outro índice que vai analisar a revisão das evidências para tentar encontrar também ferramentas para defender e proteger as crianças e também desenvolver estratégias de prevenção com todos os parceiros. Muito obrigado, Cornelius. Fico por aqui. Catherine, actually, this is very helpful. Muito obrigado, Catherine. Muito obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado, Catherine. Tu mostraste como é que algumas destas evidências se alinham com as lacunas e os desafios identificados nestes países. Lembro-me quando o relatório foi publicado, foi um relatório bastante inovador. Foi uma lefada de ar fresco. Abalou o sistema. De vez em quando convém. Muito obrigado, Catherine. Passamos agora ao Ian. Como é que a WeProtect está a trabalhar na área para terminar ou erradicar o abuso e a exploração sexual infantil online? Muito obrigado, Cornelius. Muito obrigado à Lorraine pela apresentação das conclusões do relatório e a toda a equipa pela elaboração do relatório. É fundamental perceber quais as intervenções que estão a funcionar. Muito rapidamente vou apresentar a WeProtect Global Alliance. Somos um movimento global dedicado a reunir pessoas com conhecimentos, experiência e influência para transformar a resposta mundial em matéria de exploração e sexual infantil online. Temos 98 países que são membros da nossa organização e 44 empresas do setor privado, 23 organizações da sociedade civil e 9 instituições internacionais. Esta diversidade é fundamental para conseguirmos, de facto, promover a mudança e ter uma ampla coligação de membros
que abrangem diferentes sectores, diferentes geografias. O nosso trabalho estriba-se em 2 princípios. Primeiro, que o abuso sexual online das crianças é um problema global que exige uma resposta global. E o segundo princípio é que ninguém sozinho conseguirá resolver este problema, independentemente do poder que possa ter, dos recursos que possa ter, não serão bem-sucedidos nesses esforços. Estamos a falar de criminosos sofisticados que deslocam-se facilmente para além das fronteiras dos países, portanto também temos de ter uma abordagem mais sofisticada na nossa resposta. We Protect Global Alliance pretende promover um mundo no qual as crianças possam aceder à internet em segurança, tendo 4 objetivos fundamentais. Colaboração, promover a colaboração entre os nossos membros, através da partilha de conhecimentos, melhores práticas, ideias. A Unicef, nesta matéria, desempenha um papel fundamental e, a partir daí, desenvolvemos conhecimentos, produzimos conhecimentos para compreender as ameaças. Estamos este ano a realizar uma nova avaliação das ameaças. A Intelligence Unit do economista irá também contribuir para este esforço de avaliação. E também temos um quadro de resposta no sentido de moldar esta resposta. Além disso, temos de dar mais voz aos sobreviventes e às vítimas. Todos nós temos de trabalhar em conjunto para promover uma resposta adequada e abrangente. Deixo-vos com uma citação de um autor brilhante sobre as alterações climáticas. Quando a humanidade promove grandes mudanças, é preciso que receie algo. E precisamos então perceber qual é a ameaça desta pandemia silenciosa, mas também temos de ter algo que nos reúna. Qual é o percurso, qual é o caminho que queremos percorrer para ter o mundo que almejamos, um mundo em que as crianças possam desfrutar da sua infância, possam brincar online, tirar todo o partido do mundo digital, sem que tenham receio de serem abusadas ou exploradas sexualmente no mundo online. É este o equilíbrio que queremos ter. Sublinhar o problema e sublinhar o percurso, o caminho para o futuro. Muito obrigado. Eu trabalho nesta área já há algumas décadas e essa é a área de crescimento mais acentuado. Como o Ian disse, nós conhecemos a ameaça e é importante que consigamos desenhar uma solução. Muito obrigado, muito obrigado. Temos de garantir que estamos alinhados e conseguimos acompanhar as novas ameaças que se colocam às crianças. Passo agora ao último orador, Maurício, do Governo do Brasil. Maurício, tem a palavra. Muito obrigado, Cornélios. Cumprimentos no Brasil. É uma honra participar neste evento organizado pelo Unicef e outros parceiros. É com o prazer que represento o Brasil para discutir um tópico que nos é tão caro. Tenho a certeza que esta reunião irá possibilitar a partilha de experiências sobre a proteção de crianças e adolescentes. A violência é um dos principais desafios da sociedade atual. Exploração sexual, violação de crianças afeta-nos a todos. As consequências físicas e psicológicas são ainda mais profundas nos casos dos jovens, onde estamos a falar de vítimas que estão numa fase de desenvolvimento. O Secretariado Nacional para os Direitos das Crianças e Adolescentes do Brasil tem a missão de promover e coordenar um conjunto de ações que visam promover os direitos das crianças e adolescentes no país, bem como, em particular, formular medidas no que diz respeito à promoção, à proteção, à defesa e a garantia dos direitos, combatendo todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. Estamos muito preocupados. No Brasil, 55% de todas as denúncias reportadas através dos canais noticiosos dizem respeito à violação dos direitos das crianças ou violência contra crianças. De facto, o Brasil começou a dar prioridade à expansão e ao reforço dos canais de reporte de violação
de direitos humanos, nomeadamente a violação dos direitos das crianças e adolescentes. O nosso Ministério da Família, Direitos Humanos e Crianças implementou várias soluções para melhorar os serviços, nomeadamente mudanças no protocolo do call center, reduziram o tempo de espera de 15 minutos para menos de 1 minuto. Atualmente é possível prestar assistência imediatamente através do website nacional, através da aplicação que temos e através do WhatsApp e do Telegram. Também vale a pena mencionar a celebração de acordos de cooperação com diferentes estados e ministérios para que possam ter acesso às denúncias diretamente no mesmo sistema. Muito em breve, em cooperação com a Unicef, iremos lançar a versão Kids and Teens para promover um canal de comunicação interativa, para que, quando ocorram violações dos direitos das crianças e adolescentes, esses mesmos tenham uma ferramenta que os ajude a pedir ajuda, sem terem de recorrer a mais ninguém. Também é importante destacar que o Brasil tem uma comissão intersectorial para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Esta comissão é composta de membros de vários ministérios. Tem como objetivo elaborar propostas de ação, políticas, programas e projetos relacionados com o combate à violência contra crianças e adolescentes. Estamos também a criar o Observatório para a Prevenção e Prevenção de Crianças e Adolescentes contra o Cibercrime, uma plataforma que irá integrar conhecimentos e informações de diferentes institutos nacionais e internacionais. O objetivo último é desenvolver estratégias colaborativas para delinear políticas para a proteção e prevenção de crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual online. No que diz respeito aos processos criminais, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública coordena as operações para combater os crimes de abuso e exploração sexual na internet. Até à data, 7 operações denominadas Luz na Infância foram levadas a cabo no país e contaram com a participação da Polícia Civil, de diferentes estados, bem como a colaboração técnica de outros organismos. Mais de 700 pessoas foram detidas. Por fim, o Brasil, representado pelo Secretariado Nacional para os Direitos das Crianças e Adolescentes, aderiu recentemente ao We Protect Global Alliance. De facto, o Brasil irá ser o anfitrião da próxima Cimeira Global que terá lugar em 2022. É um prazer receber-vos aqui a todos como nossos convidados em 2022. Estas são algumas das principais mensagens que refletem os progressos que temos realizado no Brasil. Demonstram o compromisso inabalável que este governo tem para promover e proteger os direitos das crianças e dos jovens. Temos de cuidar das crianças. Isso faz parte do nosso mandato. Continuamos com o nosso compromisso. Não deixar ninguém para trás. Muito obrigado, Maurício. Uma vez mais, uma experiência prática de como é que um governo está a dar resposta a esta matéria. Vou passar muito rapidamente agora a palavra a Rocio para que possamos começar as perguntas e as respostas. Na primeira ronda, vamos para a Daniela e para a Catherine. Rocio? Muito bem, temos aqui algumas perguntas. Vou ler uma pergunta para a Daniela e outra para a Catherine. Daniela, para ti, como é que a sociedade civil, as organizações internacionais e os governos podem cooperar no sentido de concretizar os seus resultados? Há bons exemplos desta cooperação? Esta é a pergunta para ti, Daniela. Para a Catherine, tenho outra pergunta. Quais são as vantagens de ter este índice? Será que há algum exemplo que podem partilhar connosco que ilustra em que medida é que o índice foi utilizado para promover uma boa advocacy? Sim, obrigado, Rocio. Obrigado pela pergunta. Muitos têm dito hoje que para combatermos um problema desta dimensão, temos de colaborar e estabelecer parcerias. Temos a parceria global,
pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. Temos também o We Protect, temos o fundo End Violence. São todos parceiros que estão a trabalhar em colaboração, em cooperação. A realidade é que nós temos de encontrar novos mecanismos para a organização civil, para as organizações internacionais e os governos cooperarem. Mas também temos de compreender que os diferentes atores desempenham diferentes papéis, têm diferentes responsabilidades. A Lorraine já referiu isto e o Ian também. Disseram que é fundamental haver pressão política, quebrar o silêncio, dar voz às vítimas. Eu própria sou uma sobrevivente de abuso sexual. Eu sei que quando as pessoas contam a sua própria história e forçam a mudança política, isso tem um grande impacto. E quando unem esforços com os demais, o impacto ainda é maior. Portanto, acho que a sociedade civil tem um papel para desempenhar. Os governos vão e vêm, mas a sociedade civil, a organização civil, está sempre presente para advogar, exigir uma mudança. Temos de criar mais mecanismos para apoiar estes movimentos emergentes que se preocupam com esta matéria, para que possamos chegar ao nível seguinte. Relativamente ao financiamento, aquilo que o Howard disse, 60 milhões é fantástico, mas é um valor muito inadequado, tendo em conta as nossas necessidades. Precisamos ter mais recursos para estas soluções e, nesse sentido, temos de trabalhar em conjunto e temos de fazer mais pressão junto das forças políticas. Catherine, tens a palavra. Bem, em primeiro, gostaria de agradecer à Daniela. Daniela, tu contextualizaste muito bem a minha resposta. Há muito trabalho que tem vindo a ser realizado a nível mundial nesta matéria, mas é realizado de forma compartimentada. O índice deita abaixo essas compartimentações e recolhemos todas as evidências, todos os conhecimentos num único sítio. E esperamos que o índice possa ser uma plataforma para reunir todos os atores, para que todos os atores possam trabalhar em colaboração e promover a mudança que tanto queremos. Vou dar um exemplo onde observamos algum progresso. Para ajudar a implementar as conclusões do índice, constatamos que muitas das organizações que são parte do fundo de advocacy têm vindo a trabalhar esta matéria no seio de organizações religiosas, no sentido de garantir a justiça para as crianças que foram vítimas de exploração e abuso sexual. Isto acontece no mundo desenvolvido, no mundo em desenvolvimento, em países de todas as regiões e com todas as religiões. Estas organizações conseguiram utilizar as conclusões dos nossos estudos para fazer avançar os seus trabalhos. Acho que há uma grande margem de manobra no sentido de promover um maior esforço colaborativo no futuro. I think we're now going to the second round of questions, and I think this would go to Lorraine and Benny. And Roger. Yes, we also have some questions for them. So for Bem, Lorraine, temos aqui algumas perguntas também para a Lorraine. Trabalhar com os perpetradores é uma área para a qual faltam recursos. O que é que o governo pode fazer mais no sentido de colocar um ponto final nestes perpetradores? Devemos ter leis mais duras? E a questão para Bernie é a seguinte: as nossas equipas especializadas multidisciplinares são comportáveis para os países em desenvolvimento, com base na vossa experiência? Okay, thank you for your question, and I've really enjoyed the discussion. Obrigada pela pergunta. E eu tenho estado a gostar muito do debate. E a resposta a esta pergunta sobre a aplicação da lei e o trabalho com os perpetradores, há um grande debate
sobre se a lei serve como um dissuasor, um fator dissuasor ou não. E é mais o risco de ser apanhado do que propriamente a sanção que existe. E claro que a ideia não é que devemos utilizar mais violência para combater a violência, mas sim que o que precisamos de fazer é aumentar essa certeza de que as pessoas vão ser apanhadas, que o risco de serem apanhadas é muito grande. No fundo, cortar também o oxigênio que alimenta essa procura, e há exemplos nas evidências de algum do trabalho que é feito e precisamos de desenvolver isso ainda mais, creio eu. E vou dar alguns exemplos de como é que isto está a ser feito. Foi mencionado que há organizações como a We Protect Global Alliance que têm trabalhado com outros parceiros em termos a nível da regulamentação. Há iniciativas como o uso da tecnologia para identificar o material, o conteúdo que resulta do abuso sexual. E também desenvolver iniciativas de policiamento. Há trabalho bastante abrangente, também por parte da End Violence, que analisa aquilo que pode ser feito no que diz respeito a um abuso online, quer tanto da perspectiva dos profissionais da aplicação da lei, mas não só. Mas podemos fazer uso dessa informação. Também muita investigação sobre prevenção situacional, segurança organizacional, tudo o que dificulte o acesso não supervisionado a crianças por parte de perpetradores ou potenciais perpetradores. Também já foram realizadas revisões nacionais sobre este tópico. E uma outra área em que podemos utilizar alguma da aprendizagem tem a ver com as motivações por detrás do abuso sexual. Tudo desde os ganhos financeiros, questões de sexualidade, e podemos fazer uso de algumas dessas mensagens para tentar perceber aquilo que podemos fazer a trabalhar em conjunto para parar de alimentar este problema, sim, encontrar soluções. Portanto, não é apenas a responsabilidade da legislação e da aplicação da legislação. Obrigada. Obrigada, Lorraine. Yes, Bernie, go ahead. Agora passo a palavra a Bernie. Eu concordo plenamente com aquilo que a Lorraine disse, porque há uns anos atrás, nas Filipinas, tínhamos a pena de morte para o incesto e tivemos a fazer investigação para haver uma moratória desta pena de morte para o incesto. Mas voltando à questão da Rócio, em que como é que são as unidades de proteção de mulheres, criação, são balcão único, se é algo aplicável para países em desenvolvimento, e a resposta é sim. Nós temos diferentes níveis destas unidades de proteção, dependendo dos recursos e da zona em que estão instaladas. Poderá ser nível 1, 2 ou 3, conforme os recursos disponíveis. Neste momento estamos a finalizar o plano de implementação do Programa de Proteção de Mulheres e Crianças do Departamento de Saúde.
e trabalhamos com a Unicef nesse âmbito e estamos a finalizar. E a nossa proposta, temos um orçamento de $2 milhões por ano para os próximos 5 anos. E um dos objetivos é ter unidades de proteção para mulheres e crianças em todas as províncias das Filipinas. E o Departamento da Saúde, o Ministério da Saúde, acha que isto é alcançável. Claro que quando falamos do programa de implementação e do seu custo, temos o governo a trabalhar com a sociedade civil e com outros financiadores para assegurar que isto se torne uma realidade. E também temos ONGs nacionais e internacionais e também financiadores de empresas e também o governo local, todos juntos a trabalharem para assegurarem que estas unidades de proteção para mulheres e crianças são sustentáveis. Mas sim, sem dúvida que é execuível e temos o plano disponível. Obrigada. Obrigada, Ernie. Rússia, para as duas últimas perguntas, temos o Ian e o Maurício, a quem vou pedir que sejam breves, que já não temos muito tempo. Uma pergunta importante para o Ian. Gostaríamos que falasse um pouco mais sobre o setor privado e as empresas tecnológicas e qual é que é o seu papel na prevenção e na resposta. E o que é que está a ser feito atualmente a nível global para que haja uma responsabilização de todos os websites? Agora, pergunta para o Maurício, quais é que são os principais riscos online para as crianças e adolescentes no Brasil? Identificados pelo governo, com o que é que o governo brasileiro tem de se preocupar em termos das ameaças encontradas online por crianças e adolescentes? Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder no tempo que tenho disponível. Eu acho que o setor privado tem um grande papel a desempenhar nesta questão. Não são só as empresas especificamente tecnológicas, ou por exemplo para o Scotiabank no Canadá, que desempenhou um grande papel em termos do financiamento para acabar com o live streaming de abuso sexual de crianças. E há objetivos claros para a indústria e também o desenvolvimento de soluções. E é sempre melhor ter prevenção do que lidar com as consequências depois do facto. Portanto, os nossos esforços focam-se muito na prevenção. E eu acho que para o setor privado isto faz sentido. O abuso sexual das crianças é uma ameaça aos seus modelos de negócios e eu acho que todas as empresas que trabalham nesta área são empresas que são lideradas por pessoas que têm filhos e compreendem isto perfeitamente. Portanto, os governos têm um papel a desempenhar em termos da definição da legislação. E nós achamos que aquilo é que deve haver uma aliança, devemos criar uma ponte para reunirmos governos e setor privado para falar de soluções. Também temos voluntariado por parte das empresas, mas lá está, o governo tem que ser responsável pela legislação, não pode ser só uma entidade a fazer tudo, temos que nos juntar para fazer frente a este problema. Obrigado, Rocio. No Brasil, a relação das crianças e dos adolescentes com a internet baseia-se numa relação fácil através dos telemóveis. É bom por um lado, mas também, por outro lado, pode ser muito mau. Investigação recente que analisou as crianças e adolescentes dos 9 aos 17,
Mais de 90% eram utilizadores de internet e a maioria falam através dos seus telemóveis. Quer seja vídeos, programas, séries que vêm sobretudo isso online e até utilizam mais a internet para isso do que para o seu trabalho escolar. Estamos então a tentar ensinar as crianças e adolescentes como utilizar a internet de forma segura e também capacitar as suas famílias. Há alguns perigos, por exemplo, o aliciamento de menores, o tráfico humano, o chamado sexting, e quer seja através do e-mail, dos chats, e existe de facto o risco de aliciamento de menores. Assim, recentemente tivemos uma campanha nacional para ajudar e orientar as famílias e capacitá-las a combaterem este problema. Muito obrigado, Ian e Maurício, foram muito concisos. Estamos a chegar ao fim do nosso evento e eu agora vou passar a palavra à doutora Najat, representante especial do secretário-geral para a violência contra as crianças. Obrigado, Cornelius, e cumprimentos desde Nova Iorque. Saberemos que a violência sexual contra as crianças continua a ser um problema global que afeta todos os países e todas as regiões. Sabemos que a violência sexual ocorre em muitos contextos, quer seja online e offline. E sabemos que apenas uma minoria das crianças que são vítimas deste abuso fazem denúncia da situação, a maioria mantém-se em silêncio. Mas também sabemos cada vez mais como é que podemos acabar com este problema. E a nossa conversa de hoje teve precisamente a ver com isso, com soluções. Não podemos resolver o problema da exploração e abusos sexuais das crianças sem dedicação e compromisso e sem utilizar as melhores evidências. Por isso é que a revisão de evidências apresentada hoje é tão importante e, portanto, dou os parabéns a todos os envolvidos. E as evidências provam que ainda temos problemas que persistem. E temos então de nos perguntar porque é que não conseguimos avançar mais. E as evidências ilustram quais é que são os obstáculos para conseguir acabar com este problema. Temos que ser ambiciosos na promoção de intervenções que vão produzir resultados. As evidências mostram que existe uma violência sexual contínua que tem vindo a evoluir. E isto desafia-nos a permanecermos vigilantes, quer seja relativamente ao abuso sexual e violência sexual online e também focarmos noutras questões que não têm sido tão realçadas como deviam. Para continuar, precisamos de continuar a olhar para a Convenção dos Direitos da Criança. Os Estados têm a obrigação jurídica e têm um compromisso jurídico de acabar com todas as formas de violência contra as crianças. Temos que assegurar uma abordagem sistémica para acabar com esta violência sexual contra as crianças. Temos que sair dos nossos silos e temos que fazer frente a todas estas formas de violência contra as crianças, sabendo que a violência sexual tem características específicas, mas que muitas vezes ocorre lado a lado com outros tipos de violência. Não podemos separar a violência sexual online e offline. Não podemos ignorar a ligação entre a violência contra as mulheres e a violência contra as crianças. Temos que ter uma visão e uma abordagem abrangente. Temos que criar ambientes que assegurem a segurança das crianças, as normas sociais, ter em conta os fatores de risco a todos os níveis, em todas as camadas socioeconómicas.
E o quadro jurídico e socioeconómico tem que ser fortalecido com responsabilização a nível das diferentes autoridades que são responsáveis pela segurança das crianças. Também precisamos de prestar serviços às vítimas ou às crianças em risco de serem vítimas desta violência. Há muitos modelos existentes. Mas, mais do que o modelo, a questão é a abordagem. Precisamos de uma base comunitária. As crianças têm que fazer parte da solução e envolvidas em todas as iniciativas que se focam na prevenção da violência sexual e devem ser capacitadas para fazerem parte da sua própria proteção. É essencial a capacitação da criança para acabar com o desequilíbrio que existe e que permite a ocorrência de violência sexual. E no contexto da pandemia e nas medidas para a mitigação da pandemia, acabou por levar a um aumento dos casos de violência sexual, quer offline, quer online, aumentando a vulnerabilidade das crianças. Precisamos então de nos focar ainda mais na proteção das crianças, com também serviços de saúde e de saúde mental para prestar estes serviços essenciais que têm que ser incluídos nos programas de recuperação pós-pandemia dos diferentes países. Nós podemos e devemos acabar com todas as formas de violência contra as crianças. Muito obrigada, Najat. A excelente conclusão para o nosso evento e conseguimos encerrar de forma fantástica e agradeço aos co-anfitriões e aos panelistas que trabalham arduamente para tentar encontrar uma solução para este problema. E conseguimos ver como é que o investimento nos pode ajudar. Agradeço a todos os colegas, o Howard, a Najat, a Daniela, o Ian, a Lorraine, a Bernadette. Todos juntos podemos fazer frente a este problema. E espero que da próxima vez tenhamos a oportunidade de reunir e assim concluímos a nossa sessão. Adeus a todos. Thank you. Thank you and goodbye. Thank you. Adeus e obrigada.